que neste dia o povo de Deus que está reunido nesta casa possa ter os seus olhos abertos, os ouvidos dilatados para a voz do nosso Senhor. Que este espírito, queridos, de amor sincero, o espírito do amor do Senhor tome conta de nossos corações neste dia, pois estamos necessitados. O Senhor é o alimento vivo para as nossas almas. Que Ele venha a nós, que Ele venha na nossa casa, que Ele se faça presente no nosso trabalho, em todos os lugares que possamos ir, que o Espírito do Senhor nos acompanhe a partir deste momento. A palavra falou a respeito do amor. Por vezes, tentamos buscar ao Senhor por diversos caminhos. O caminho mais fácil para chegarmos até Deus é por meio de Jesus Cristo. E lendo as suas palavras, podemos ver que ele falava de coisas espirituais, ele falava de coisas eternas, ele falava da simplicidade do homem, da vida modesta, e que na verdade Deus tem planos muito maiores para nós do que podemos imaginar. Que Ele mude as nossas vidas, que possamos estar de ouvidos atentos, porque aqui é o lugar que o Senhor vai falar conosco. Convido os irmãos para o Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31. A narrativa diz que Jesus e os seus discípulos estavam reunidos em Cesareia de Filipe, e eles estavam numa conversa, e Jesus perguntou aos seus seguidores: quem a multidão pensa que eu sou? E eles disseram, uns pensam que és profeta, outro que és Elias, outros dizem que é o próprio João Batista. E Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo. Ele diz: tu és o enviado de Deus para a salvação deste mundo. E na sequência desta narrativa, iniciamos no versículo 31, convido os irmãos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 31. Jesus agora, ele profetizava a respeito da sua morte sacrificial, dizendo: e começou então Jesus a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que então fosse morto, mas que depois de 3 dias ele haveria de ressuscitar. Aqui o Senhor ele fala a respeito da sua morte, dizendo que ele haveria de padecer. As narrativas certamente mostram a nós como ele foi perseguido, caluniado, rejeitado também pelos mestres, pelo sistema político e religioso da época, foi rejeitado. Jesus, o Cristo, foi rejeitado. E que também haveria de ser morto, com morte de cruz, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. Ressuscitaria para mostrar aos homens que ele é o enviado de Deus, que ele teria o poder e as chaves da morte e dos infernos em suas mãos, e que a morte não é o fim de todas as coisas, mas uma passagem. Mas Pedro ficou, de certa forma, escandalizado. Peço aos irmãos, versículo 32, e Jesus dizia abertamente essas palavras graves, importantes, e ele dizia de forma aberta, mas Pedro tomou a parte e então começou a repreendê-lo. Começou a dizer, imaginamos que ele deve ter dito: não, Senhor, não morrerás, estaremos com o Senhor até o fim. O Senhor é o guia do povo, não podes morrer, certamente. O seu coração
tinha isso como uma boa coisa. Mas então, versículo 33, Jesus virando-se e olhando para os seus discípulos, então repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. Quer dizer, ele não estava falando que Pedro era Satanás, absolutamente não. Mas que naquele momento ele estava tomado por um pensamento que não era de Deus, que não fazia parte dos planos e propósitos de Deus para esta humanidade. Afasta-te de mim, Satanás. Não eram palavras de Deus, mas de homens. Porque buscavam os interesses próprios. O Senhor, ele tem o seu conhecimento, a sua luz, que ele deseja revelar a todos. A Escritura está fartamente dizendo que a sabedoria clama lá fora, buscando quem possa tê-la, recebê-la. Mas Pedro, por um momento, estava cego, não via, não entendia os propósitos de Deus, assim como muitas vezes nós. E a narrativa segue, versículo 34 agora. Agora o Senhor, ele se voltou à multidão, e chamando a si a multidão, juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, andar nos meus caminhos, fazer as coisas que eu faço, viver nesta paz, neste caminho de amor, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida pelas suas próprias forças, qualquer que quiser salvar a sua vida, então perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém? O Senhor não quer que deixamos de viver a nossa vida. O Senhor não quer que deixamos de ter trabalho, família. Não, não é isso que o Senhor deseja de nós. Ele quer que tenhamos todas essas coisas. Mas Ele diz de uma maneira poética até, quer dizer, quem deixar os seus interesses em segundo plano, quem em tudo que for fazer, colocar o Senhor à frente, pedir para que seja feita a vontade do Pai, este deixar as suas vontades, os seus planos, os seus sonhos, que são muitos, e todos nós o temos, para fazer a vontade de Deus, para ser servo do Deus Altíssimo, este ganhará a sua vida eterna. Este será salvo, porque o que nós desejamos, senão a salvação. Podemos viver uma vida cheia de prazeres, mas vamos morrer, todos nós vamos morrer. Então o Senhor nos diz que a salvação vem por meio de servir a este Deus, viver para Ele. Apóstolo Paulo, ele se chamava servo, escravo de Deus. Ele dizia com todas as letras: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso implica uma condição de que Deus tem que estar à frente de tudo que formos fazer, queridos. E a narrativa segue agora para concluirmos. Versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Estar distante de Deus. Que adiantaria termos uma vida de prazeres, como disse há pouco, mas no fim da vida não ter quem possa visitá-lo, não ter quem possa amá-lo e sentir a sua falta? Isso é estar distante de Deus. E ele fala mais: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Aquele que a perdeu, não daria todos os seus bens para ter paz, para ter uma vida feliz, tranquila? Não daria, certamente daria tudo o que tem. E ele conclui: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O último versículo ele diz que aquele que se envergonhar do Senhor, todo aquele que for indiferente de Deus em sua vida, aquele que for morno, que Apocalipse diz que o Senhor há de vomitar da sua boca, o Senhor também se envergonhará dele. E ele fala aqui, queridos, no dia da glória do Senhor. Que dia é esse? Existe um dia. Ele está próximo, ele está às portas. Que dia é esse? O dia da glória do Pai. O dia que há de se estabelecer uma nova humanidade sobre este mundo, em que será feito novos céus e nova terra, em que haverá um reino que, no dizer do profeta Daniel, um reino que não será destruído jamais, um reino que é eterno, que não passará, que Jesus estará à frente deste povo. Jesus não estará fisicamente aqui governando, queridos, mas o seu Espírito estará em todos os corações. Temos diante de nós dois caminhos, e o Senhor apresenta isso desde o passado: a bênção e a maldição. Que possamos nesse dia fazer a nossa escolha, os irmãos aqui reunidos, os que estão distantes, acompanhando a palavra, possamos saber que o bom Deus, Ele há de nos dar garantias eternas se escolhermos o caminho da bênção. Vamos ter que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, da nossa vida, mas receberemos a bênção eterna de Deus sobre nós, sobre nossas casas, sobre tudo que vamos fazer. Que este bom Deus nos abençoe e nos guarde nas suas infinitas misericórdias. Amém.